Lutar com armas corretas transforma a crise em lugar de paz. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Hoje estamos na parte 5 da série de reflexões Quem eu sou no meio da crise. A partir da vida de Abigail, uma mulher de bom entendimento e formosa, casada com um homem chamado Nabal, conhecido como um homem mau, um homem de obras malignas, de um coração duro. Mas esta mulher, cheia do entendimento, cheia da sabedoria de Deus, transforma uma crise instalada na sua vida depois que Nabal nega um pedido de um homem chamado Davi, ungido a rei. Mas com a sabedoria, com direção de Deus, esta crise é transformada em paz. E para entender melhor a reflexão de hoje, se você ainda não assistiu, assista a parte 1, 2, 3 e 4 dessa série de reflexões, Quem eu sou no meio da crise. E no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, conta essa história de Abigail. E hoje, na parte 5, vamos tratar a partir do versículo 35, quando depois de um diálogo entre Abigail e Davi, porque Abigail foi até Davi para que aquela situação de crise fosse cessada e ela luta com armas diferentes do que aqueles dois homens iriam lutar. Ela luta com arma que supririam Davi e seus homens. E Davi aceita o perdão de Abigail, Davi aceita a humildade que Abigail chegou até ele. Davi aceita o que Abigail tinha para oferecê-lo. O que você tem para oferecer no meio da crise? Se o seu coração está cheio de iras, contendas, justificativas, transferências de culpa, mesmo que você entenda que o outro é o principal culpado, se o seu coração estiver vazio da direção de Deus, essa luta que você tem hoje no seu casamento, em relação ao seu filho, independente de qual crise você esteja, ela não cessará. Ao contrário, ela aumentará. E quando uma crise aumenta com cicatrizes dolorosas, profundas e difíceis de serem fechadas, a não ser que você se entregue ao Senhor totalmente e diga: Pai, coloque as tuas mãos nesta crise, me ensine a transformar esta crise em paz. E Abigail, ela ouviu a voz do Senhor. Ouça também a voz do Pai, se encha da direção de Deus. E muitas vezes a direção de Deus não é a que você imagina. Você imagina que Deus te dará todas as palavras de humilhação ao outro, porque afinal de contas você pode se sentir no direito de ofender a outra pessoa pela ofensa que ela te fez. O Senhor diz que na mansidão as maravilhas de Deus acontecem. Por quê? Porque na mansidão envolve amor, envolve perdão, envolve paz, envolve fé, envolve sabedoria. E a partir do versículo 35, Davi responde assim a Abigail. Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Quando nós transformamos a direção de uma crise para uma direção de paz, é o que acontece. Todas as partes envolvidas, o mesmo que um tempo se estenda de entendimento da outra parte, essa pessoa poderá aceitar de você o perdão, a paz, a mansidão. Claro que o livre-arbítrio ele existe, mas mesmo que a outra parte não queira cessar esta crise, o Senhor entrará com as providências, porque o seu coração está pronto para isso. E Ele te conduzirá em paz para o plano que o Senhor tem para a sua vida. E continua no versículo 36. E vindo Abigail a Nabal, que era o seu esposo, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã.
Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu neste o seu coração, e ficou ele como pedra. Ou seja, Nabal não aceitou o cessar da crise. O coração dele cheio de pedra de dureza, porque existe o livre-arbítrio em cada uma de nós. Nabal não aceitou. Mas Abigail fez o que era correto. Foi fiel a tudo que a palavra nos ensina de como conduzir todas as coisas no sentido de encontrar a paz. Quanto mais nos aprofundamos na palavra de Deus, mais nós descobrimos como que devemos tratar todas as coisas. Muitas vezes a gente se pergunta como Deus vai falar ao meu coração a respeito dessa situação. Orando ao Pai e lendo a palavra, descobrindo como Deus quer que você trate uma situação. Por exemplo, o Senhor já nos falou que a vingança não é nossa, pertence a Ele. Então precisamos descansar o nosso coração quanto a alguma situação de afronta quanto à nossa pessoa. O Senhor já nos ensinou que uma palavra branda apazigua uma situação. O Senhor já falou sobre o perdão. 70 vezes 7 é a quantidade de vezes que precisamos perdoar uma pessoa no mesmo dia pelo mesmo motivo. O Senhor Jesus ensina os seus apóstolos desta forma. Quantos são os ensinamentos de Deus na palavra em que, ao ler as Escrituras, nós descobriremos como tratar em cada uma das situações. O Senhor fala que não podemos alimentar a ira aos nossos filhos. O Senhor diz que os filhos precisam honrar pai e mãe. O Senhor fala que a mentira, a dissimulação, é abominável a Ele. Então não poderemos entender que consertar uma situação é com mentiras ou dissimulações. O Senhor diz que através do nosso testemunho, o homem, o esposo, ele poderá ser transformado. E que testemunho é esse? É testemunho de Jesus Cristo em nós. Precisamos nos alimentar desta verdade, conhecer a palavra, olhar para aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e enraizar esses ensinamentos no nosso coração, para que nós saibamos como conduzir uma situação de crise. Se hoje você está nessa situação, em alguma situação de crise e ainda não conhece a palavra de Deus, descanse o seu coração, abranda as suas palavras de respostas quanto às afrontas, permaneça paciente e comece a ler a palavra de Deus. O livro de Provérbios, por exemplo, que é um livro que está na Bíblia e que nos ensina como conduzir a nossa vida diariamente com sabedoria. Busque ajuda de alguém que conhece a palavra e que você pode dizer: hoje eu ouvi estas palavras da outra pessoa, hoje aconteceu desta forma, como eu devo conduzir, como eu faço nessa situação. E esta pessoa que já conhece a palavra, que já tem uma caminhada com Deus, ela te orientará. Não busque ajuda em pessoas que te ensinarão a conduzir uma situação de crise, colocando mais algo inflamado para que toda essa situação não termine e simplesmente aumente a crise. E Nabal não aceitou. E se depois de tudo isso a outra pessoa não aceitar, deixe na mão do Senhor, porque Ele conduzirá todas as coisas. O Senhor conduziu a vida de Nabal porque ele não aceitou o cessar de uma crise. Já aprendemos que o Senhor é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. Então deixa para Ele resolver, conduzir diante do que a palavra tem nos ensinado. E depois de tudo que aconteceu com Nabal, nos próximos versículos, o Senhor conduziu Abigail, uma mulher de bom entendimento e formosa, para um resgate, porque Nabal morre e o Senhor resgata Abigail através da vida de Davi. Davi, que foi aquele homem envolvido numa crise, mas que recebeu com graça das mãos de Abigail o perdão que era necessário naquela crise.
E por quê? Porque Davi se lembrou da conversa que teve com Abigail, naquele diálogo quando Abigail se apressou para resolver a crise. No versículo 31 deste capítulo 25 de 1 Samuel. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver-se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, ou seja, quando Davi fizesse bem a Nabal, ela diz a Davi: lembra-te então da tua serva. Por isso não se preocupe, o Senhor entrará na sua causa, mas não do que você pensa, não do que você deseja, não do que você imagina de como cessar essa crise. Faça conforme o que a palavra de Deus diz. Seja fiel à palavra do Pai, seja fiel ao seu esposo, fiel aos seus filhos, fiel ao seu trabalho, seja fiel aos propósitos de Deus, seja fiel aos planos que o Senhor tem para você. Na tua fidelidade, na tua obediência, na tua fé, o Senhor fará todas as coisas conforme a vontade e plano que Ele tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Davi resgatou Abigail. Abigail ficou viúva e Davi se casou com aquela mulher. Aquela mulher foi resgatada porque havia nela um coração de bom entendimento e formoso diante de Deus. E Deus entrou com a providência. Essa é a história de Abigail, uma mulher que nos ensina a ter um bom entendimento. Como que eu tenho um bom entendimento? Lendo a palavra do Senhor, tendo um relacionamento com Ele, uma vida devocional, uma vida consagrada ao Pai, uma vida de oração. E assim eu vou me encher do Espírito Santo e trabalhar no meu coração para que eu seja cada vez mais mansa, paciente, que eu tenha cada vez mais fé, que eu seja cada vez mais sábia, que eu tenha mais amor em meu coração e assim eu expresso o perdão. Abigail nos ensinou que nós precisamos esperar para conhecer toda a situação da qual esta crise está inserida. Quando eu conheço todas as coisas, eu me apresso para consertar. Eu não fico esperando para que esta crise aumente. Mas as armas que eu escolho para resolver esta crise não são as mesmas armas para a destruição, mas são armas para o perdão, armas de amor, armas direcionadas pelo Senhor. E no meio de tudo isso, eu preciso orar ao Pai e dizer: Senhor, no meio dessa crise, lembre-se de mim, lembre-se da tua serva, para que os planos que o Senhor tem para mim sejam cumpridos em nome de Jesus. O livre-arbítrio existe, Nabal escolheu a pior parte. Mas não seja como Nabal, seja como Abigail e seja como Davi, que aceitou o pedido de perdão de Abigail. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza em todos os momentos na crise em que você vive hoje. Mas dê ouvidos à voz do Senhor, não despreze, para que você tenha um final conforme a perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.